Vamos dar início aos nossos trabalhos, que sejam todos bem-vindos à casa de Francisco de Paula, do Riachuelo, nosso Francisquinho, que todos se sintam em casa, né? Que todos possam ser bafejados pela paz, pela misericórdia emanados de Jesus, e que esse momento nosso de oração nos traga muitas alegrias e leve também muitas alegrias e a paz aos nossos irmãos que necessitarem. Certo? Então, João, você pode ler a ambientação? Sim. Boa noite a todos. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula e graças a Pai Jacó. É do livro Vigiai e Orai, psicografia de Carlos Abatieri, ditado pelo irmão José. E o título é Tempo e Oportunidade. O tempo é o mais sábio e o mais justo dos juízes. A todos ele oferece as mesmas oportunidades de ascensão. Devagar, revela as mais ocultas intenções de todas as criaturas. Não menosprezes o valor dos minutos. O tempo perdido é bênção inaproveitada. O dia de hoje é a tua melhor oportunidade de conquista. Não cruzes os braços esperando pelos acontecimentos. Faz acontecerem a tua felicidade, a tua alegria, a tua paz. Agora é o teu momento de brilhar e preparar uma manhã tranquila. O tempo é semelhante à terra. Devolve aquilo que recebe, assim, produzindo de acordo com a semeadura. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula e graças a Pai Jacó. Realmente o tempo é um irmão muito amoroso, né? É uma bênção que Deus nos dá, porque com o tempo tudo se encaixa, né? Tudo se estabiliza. Nós aceitamos o inaceitável quase, né? Tudo tem o seu tempo, né? É uma bênção de Deus. É verdade. Isso. Então, vamos dar agora início à nossa reunião, fazendo a nossa prece inicial. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula, e gratidão ao nosso querido Pai Jacó. Pai amado de infinita misericórdia, Jesus, irmão maior, Francisco de Paula, patrono da nossa casa, e a todos os guias e mentores, trabalhadores da seara de Francisco, pedimos amparo e proteção para a nossa reunião da noite de hoje. Que seja de muitas bênçãos, de muito entendimento, de muito aprendizado, e que nós possamos ser aceitos pelo Divino Mestre, mesmo sendo instrumentos imperfeitos, mas que temos muito amor no coração e queremos com ele caminhar. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula, e gratidão ao Pai Jacó. Pedimos agora a nossa irmã Lucinha para ler uma mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo. Liga o seu microfone, Lucinha, por favor. Desculpa. Nada. Capítulo 10. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Item 3. Se contra vós pecou o vosso irmão, e de fazer-lhe sentir a falta em particular, a sós com ele. Se vos atender, tereis ganho o vosso irmão. Então, aproximando-se dele, disse-lhe Pedro: Senhor, quantas vezes perdoarei a meu irmão, quando houver pecado contra mim? Até 7 vezes, respondeu-lhe Jesus. Não vos digo que perdoeis até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes.
Mateus, capítulo 18, versículo 15. Eu acho que é o suficiente esse item 3 para a nossa leitura de hoje. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula e a Pai Jacó. Obrigada, Lucinha. Assim seja. E agora nós vamos vibrar muito amor pela nossa irmã Márcia, que vai nos trazer o estudo da noite de hoje. Obrigada, querida. Uma boa noite a todos, aos meus queridos e queridas irmãs que aqui estão. Agradeço muito pela oportunidade e peço que Deus abençoe a todos nós, que Ele proteja nossos lares e que Ele nos dê essa paz, essa tranquilidade e essa atenção, essa concentração para que a gente possa refletir juntos, estudar juntos, né? Uma das parábolas, das inúmeras parábolas de Jesus, e que sempre nos deixam um pouco em dúvida quanto ao seu real significado. E essa é a parábola da torre inacabada. Essa parábola está em Lucas, lá no capítulo 14, versículos de 26 a 30. Quando a gente vai até o 35, ele também fala sobre a parábola da guerra, mas a gente vai se ater apenas até o versículo 30, que já é suficiente para a gente poder entender o que ele quis dizer, né? E eu vou ler essa parábola porque ela é um desafio para a gente, né? Ele disse assim: se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois, qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com que acabar? Para que não aconteça que, depois de haver posto os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Bom, é sempre estranho, né? É um estranhamento que causa essa palavra aborrecer. Por que Jesus disse isso, né? Se alguém chega até ele e não aborrece o pai, a mãe, o esposo, a esposa, os filhos, os irmãos, não pode ser discípulo dele? Como assim? Então a gente tem que brigar com a família? É isso, né? Foi isso que ele quis dizer? E aí a gente então começa a trabalhar esse entendimento, essa compreensão. E a gente começa então a procurar entender o sentido do verbo aborrecer nesta parábola, tá? Então, nós temos 3 situações nas nossas relações familiares, né? 3 maneiras de a gente lidar com essas situações. Uma é o apego, a outra é o desprezo e a outra é o desapego. O apego e o desprezo são atitudes egóicas, egocêntricas, tá? Por quê? Porque o apego é o movimento de se reter os familiares como se eles fossem nossa propriedade, não é? Então, quando se diz, o fulano é muito apegado à mãe, ou é muito apegado, ou ela é muito apegada ao marido, isso significa, na verdade, que o que se quer ali é o controle. Esse apego, na verdade, é uma atitude de se controlar a pessoa, né? Então, como se fosse uma propriedade, como se fosse nossa propriedade, né?
Já o desprezo é o movimento de abandonar, né? Como se eles não tivessem a menor importância na nossa vida. Também é um movimento egoísta, né? Então, por exemplo, se algum filho segue um caminho diferente, que não é aquele que a gente definiu, a gente passa a desprezá-lo, né? Há exemplos contrários, evidentemente. Há aquelas pessoas que, mesmo o filho tendo tomado uma atitude ou tomado um caminho diferente daquele que nós esperávamos, né? A gente continua aceitando esse filho, né? É o caso, por exemplo, das mães que vão visitar seus filhos na prisão. Mesmo eles tendo enveredado por um caminho que nenhuma mãe, nenhum pai gostaria, né? Elas continuam amando e vão visitá-lo e tudo mais. Mas aquela pessoa, por exemplo, que toma uma atitude, que resolve frequentar uma outra denominação religiosa diferente da mãe ou do pai, ou que resolve seguir uma outra carreira que não aquela que a mãe ou o pai tinham pensado em que o filho poderia ser. Por exemplo, família de médicos, o filho vai ser médico. E se o filho resolve não ser médico, né? Família de militares, o filho não quer seguir a carreira militar, ele quer seguir, quer ter uma banda de rock, por exemplo, né? Como eu conheço casos assim. Então, isso para os pais é complicado, porque eles não vão aceitar, porque eles querem ter o controle, né? Eles criam aquela expectativa, né? E aí eles podem desprezar no sentido de não dar importância, de ficar reclamando, admoestando o tempo inteiro, ou de simplesmente largar mão, né, daquilo. Já o desapego, que é o ato de se relacionar com os seus familiares, mas entendendo que eles são nossos irmãos em humanidade, que estão momentaneamente na condição de pai, de mãe, de esposa, de filho, de irmão, etc., não é uma atitude egoísta, né? Esse desapego não é abandonar, não é o abandono, não é virar as costas, é sim de entender o momento de cada um e entender que nós estamos momentaneamente naquele relacionamento familiar, mas nós somos irmãos em humanidade, né? A nossa cultura é muito focada no apego, né? Enquanto que o apego é um movimento de posse, e ele é um limitador das relações, né? Porque ele tem por base o egoísmo e o egocentrismo. E agora, quando a gente vai conhecer essa proposta de Jesus, o que vai acontecer? A gente começa a perceber, a aprender sobre a necessidade de desapego em relação à vida, em relação às questões materiais e aos relacionamentos possessivos, né? E é uma renúncia consciente. O Alírio Cerqueira Filho, ele fala isso, ele é um escritor espírita, e ele comenta, ele chama de renúncia consciencial, né? Uma renúncia consciente. Então, o que é essa renúncia consciente, né? Ela é fruto de uma decisão responsável. É um ato, uma ação responsável, consciente, né? Em favor da própria elevação espiritual. Então, quer ver um exemplo? O exemplo dos cristãos que se deixaram, né, entregar a sua vida no holocausto por amor a Jesus, né? O outro exemplo, Paulo. Paulo, na época, ele foi contrário, né, ao pedido do pai dele, ele continuou seguindo Jesus e ele sabia que um dia o pai ia entendê-lo, né? Ia compreender. A Maria Madalena, Pedro, todos eles se doaram, né, nesse apostolado, né? Renunciaram às suas
vidas conscientemente, né? Agora, houve uma deturpação aqui com relação a essas palavras de Jesus, tá? A palavra renúncia, né, foi tomada, até hoje, inclusive, significa assim, um processo de martirização, uma necessidade de fazer penitência, né, de você agredir o corpo, e não é isso. Na psicologia, renunciar significa colocar-se decisivo, quer dizer, posicionar-se de uma forma decisiva conscientemente diante de uma situação desafiadora. Então, a renúncia é uma atitude proativa, é uma atitude muito corajosa, porque ela vai exigir de nós algum tipo de sacrifício, sacrifício do nosso orgulho, não é? Sacrifício das nossas necessidades materiais, muitas vezes supérfluas. A intenção com esta renúncia é a gente dar mais valor, né, aos valores essenciais do nosso coração. Então, quando Jesus diz aborrecer pai, mãe, mulher, filhos, etc., é renunciar. Aborrecer, nesse sentido, é renunciar, é desapegar. Por quê? Porque a influência das relações familiares, né, no caráter da gente, é um dos fatores mais expressivos, mais importantes na composição da nossa personalidade. Tá? Então, nesse versículo, Jesus está nos convidando a iniciar essa jornada de renúncia consciente, saindo do apego à nossa personalidade egoísta, egocêntrica, e buscando esse encontro com Ele nessa nossa individuação. Então, o termo aborrecer aqui tem um sentido de desapegar. O Haroldo Dutra Dias, numa conferência, ele deu uma entrevista durante uma conferência em 2016, em que ele fala do processo da educação com Cristo, né? E esse processo é um processo transformador, é um processo de transformação do nosso eu, que vai nos aproximar cada vez mais desse ser consciente, né? E, além disso, ele vai implicar em renúncias, renunciar a certos hábitos, renunciar a determinadas atitudes que nós temos, quer dizer, implica na contenção de certos desejos. Essa renúncia é esse desapego às coisas materiais, principalmente. Mas nós não podemos confundir desapegar com desprezar, tá? Porque muita gente, a gente sabe, vocês conhecem, muita gente abandonou as famílias, se trancando em mosteiros, em conventos, né? Achando que estavam servindo a Jesus. E, na verdade, foi um entendimento equivocado. Não é abandonar tudo, todo mundo. Não é isso. O desapego aqui é diferente. A gente, por exemplo, nós espíritas, um exemplo nosso. Eu vou dar o meu exemplo. Eu era a única espírita na minha família. Então, na minha casa, havia a minha mãe católica, meu pai, que era um católico espírita, mais ou menos, né? Meu irmão, que era da Seixoneria. O meu marido é agnóstico. E minha filha é pequenininha, né? Agora não. Então, eu era a única espírita. O que acontecia cada vez que eu saía, e como hoje às vezes acontece? Eu vou 1, 2, 3, 4 vezes à congregação. O que a família pode dizer? A família se aborrece, porque você não está lá com eles, né? Não está convivendo, eles não vão compreender
essa frequência em ir à congregação, em participar de trabalho voluntário, em participar das sessões públicas ou se envolver em outras atividades, que são inúmeras dentro da congregação, né? Nós sabemos disso. Então, a pessoa pode não entender, aquele familiar vai não entender. O que vai acontecer? Eles vão se aborrecer, vão ficar aborrecidos, né? Muitas vezes se aborrece. Você vai toda hora lá, você está ficando fanático. Poxa, toda hora fica aqui com a gente e tal. Você não vai deixar de ir à congregação. Mas quando você vai retornar com humildade, com paciência, com carinho, com amor, explicando, entendeu? Então, o desapego é diferente do desprezo. A gente deixa o familiar em casa, mesmo que esteja aborrecido, mas a gente volta para exercitar o amor, a paciência, a humildade com aquele que no momento não está compreendendo, mas que no futuro vai compreender também. Bom, e aí Jesus, ele diz também assim. E quando ele diz que a gente, quer dizer, deixa eu voltar aqui. Se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, o que significa aborrecer a própria vida? É tornar a vida chata? Não. É o mesmo processo de desapego, só que o desapego de uma vida puramente material. E isso não significa desprezo e abandono das questões materiais. É não dar importância somente às questões materiais. É ser um homem no mundo, viver no mundo, mas não ser do mundo, né? Há uma diferença. Nós temos que viver no mundo, como está lá no Evangelho, né? Fala do homem no mundo, que a gente tem que conviver, a gente precisa conviver, faz parte do nosso objetivo na nossa encarnação, né? De conviver com todos e procurar servir e ser úteis a todos, mas sem a gente se apegar demasiadamente às coisas materiais e muito menos se apegar às pessoas, porque isso não faz bem a ninguém, né? Então, depois aí Jesus vai falar também sobre e qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Ora, levar a cruz é um ato de consciência do discípulo em direção ao Mestre, Jesus, né? Então, o cristão verdadeiro, ele vai ser diferente. Não tem como ser igual. Quando a gente compreende realmente e segue Jesus e compreende a sua cruz, quer dizer, compreende seus desafios, suas imperfeições, seus obstáculos, e segue Jesus, a gente não é que a gente vai ser diferente dos outros porque vive alienado do mundo, não é isso. Mas é porque a gente entende que isto é algo transitório e que o sentido da nossa vida está em tomar consciência das leis divinas que estão escritas na nossa consciência. Então, a gente compreender que leis são essas e, quanto a isso, nós espíritas temos, assim, o privilégio de conhecer o Livro dos Espíritos, né? Porque é a base da nossa doutrina e lá estão as leis morais que a gente tem que estudar muito. E eu sempre digo isso, sempre repito isso. Né? Aí Jesus vai dizer assim, pois, qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com que a acabar? Para que não aconteça que, depois de haver posto os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar.
Então, estes 2 versículos são o núcleo central da parábola, tá? E aí a gente precisa entender o significado, né, o simbolismo desse edificar uma torre. O que seria edificar uma torre, né? É a construção dos valores dentro de nós mesmos, especialmente dessa renúncia consciente, né? Para que a gente realmente possa ser discípulo de Jesus, edificando em nós o reino de Deus. Tá? Então, eu vejo também que o exemplo da torre vai demonstrar, né, que o valor dessa renúncia consciente começa com a nossa vontade. É a proativa, como a gente já falou. É uma atitude proativa, é uma atitude de seguir, de ir em direção a Jesus, né? Agora, uma vontade sem o bom senso, né, é como a torre em que foi colocado apenas o alicerce sem finalizar a construção, né? E aí, a vontade é um exercício desse querer, tá? Mas aí pode ter 2 tipos. Você pode desejar, né? E você pode e apenas ficar nesse querer, pensando, desejando, ou você pode realmente agir. Quando a gente apenas fica no desejo, e a gente inicia esse processo, né, mas não termina. A gente fica entusiasmado, mas aí a gente se empolga com o bem, fazer o bem, mas ainda somos incapazes de renunciar verdadeiramente a nós mesmos, né? Ao nosso orgulho, ao nosso egoísmo, à nossa vaidade, né? E aí a gente não consegue edificar verdadeiramente. Agora, quando a gente deseja, a gente quer e age, a gente vai agir de forma responsável. Então, vai gerar essa renúncia responsável, que é uma decisão, aí sim vai edificar os valores do amor, né, da caridade, da humildade, que a gente precisa escolher, tá? Ser humildes. É uma escolha, é uma renúncia consciente. Eu estou renunciando ao meu orgulho, à minha vaidade, ao meu egoísmo, não é? Então, eu quero escolher a humildade ativamente. Eu quero escolher a fraternidade ao invés do orgulho. Eu quero escolher o perdão ao invés da mágoa. Eu não quero sentir mágoa. Como eu vou trabalhar isso dentro de mim para que eu não tenha esses elementos, esses sentimentos que vão me fazer apegar às coisas materiais, a essas relações mais doentias, né? Então, fica muito clara, né, essa situação que Jesus nos coloca quando ele diz: quem não aborrece o pai ou a mãe, etc., né, e não aborrece a sua própria vida, quer dizer, quem não muda, quem não age de uma maneira que você vai contrariar um ou outro, e às vezes você vai contrariar você mesmo. Eu sempre repito uma frase, uma das mais importantes na minha vida, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que diz assim: a obediência é o consentimento da razão, né? E a resignação é o consentimento do coração. Então, quando a gente entende que a gente, refletindo, usando o bom senso, a gente consente, né, racionalmente em obedecer a Deus, essa obediência a Deus, aos desígnios de Deus, né? A gente vai ter que renunciar a alguma coisa, a muita coisa.
a gente vai contrariar um familiar ou outro, ou um amigo que vai se afastar da gente. Eu tenho certeza que muitos de nós já não temos os mesmos amigos de alguns anos. Né? Por quê? Porque seguimos rumos diferentes, porque realmente pensamos diferente. Fizemos um movimento na direção do Cristo, na direção de entendermos essa realidade que nos cerca, entendermos por que nós estamos aqui, qual é o objetivo de estarmos aqui. Não é de nos apegarmos às coisas, não é de adquirirmos bens e bens e bens e pessoas. Não é isso. Nosso objetivo aqui está muito claro: fora da caridade não há salvação. Significa fora do amor, do perdão, da indulgência, da benevolência, não há salvação. Não é? Bem, eu acho que é uma das parábolas mais bonitas em um dos meus evangelhos favoritos, que é Lucas, né? De quem eu gosto muito do Evangelho de Lucas. Não sei se é porque ele fala muito de Maria, né? E é belíssimo, porque Lucas ele encontrou Maria e esteve com Maria, né? Quando Lucas chegou a Jerusalém, Jesus já havia sido crucificado, né? Então, ele foi tomar informações, colher informações com Pedro, com João e Maria. Então, ele esteve muito tempo com ela. E aí, em Lucas, que a gente tem o Magnífica, né? Que é belíssimo. E não sei se é por isso que eu gosto tanto do Evangelho de Lucas, ou pela concisão, né? Pela facilidade de escrever que ele tinha. Mas nessa parábola, belíssima por sinal, eu acho que fica muito claro o que significa aborrecer, que na verdade é desapegar, que na verdade é ter uma renúncia consciente aos meus desejos temporais, meus desejos que são transitórios, né? E seguir nessa direção de seguir Jesus. Ser discípulo de Jesus significa renunciar, né? Desapegar. Não sei se nós temos a capacidade de fazer isso de maneira como fez Pedro, como fez Maria Madalena, como fez Paulo, né? Como fizeram os cristãos primitivos. Não sei se temos essa capacidade, mas nós precisamos desse esforço nessa direção, porque o que a doutrina espírita nos mostra é que depende exclusivamente de nós. A nossa atitude não pode ser passiva, de esperar que Deus nos perdoe, de esperar que Deus nos abençoe, de esperar que Jesus olhe por nós. Nós precisamos agir dentro de nós mesmos e esse movimento vai gerar um pequeno reboliço entre os nossos familiares, que também será um exercício para nós, para a gente aprender a lidar com a diferença, com o diferente, com o respeito, com a paciência, a humildade, né? Isso aí são coisas que eu acho muito importantes. Então, o que Jesus quer dos discípulos é coragem moral, disposição de ânimo, capaz de resistir a todas as seduções do mundo, né? Colocando assim acima de tudo, inclusive dos nossos afetos e da nossa própria vida, o ideal de justiça, de amor que a doutrina encerra, né? Que são as leis de Deus, né? Ele é símbolo, ele é exemplo. A gente fala sempre, ele é o guia da humanidade, ele é o guia da humanidade. Mas ele não é um guia
que nos guia cegamente. Ele espera que a gente esteja com os olhos bem abertos, estudando e se analisando e se amando e se aceitando, mas procurando vencer as nossas imperfeições para poder segui-lo realmente, né? Tem um livro chamado Ressurreição e Vida, Leon Tolstói, que ele vai dizer que o segredo da felicidade humana reside na habilidade de saber renunciar na ocasião precisa. E aquele que sabe renunciar viverá em paz, enamorado sempre dos ideais superiores, inspirados no amor divino. Então, queridos, que essa parábola fique para a nossa reflexão. Até que ponto nós estamos renunciando? E a que renunciamos? Estamos preparados para isso? Então, olha, um beijo muito grande a todos vocês. Que a paz de Jesus esteja com vocês, nos seus lares, e que a sua luz ilumine nossos corações e nossas mentes. Muito obrigada. Nós é que agradecemos, Márcia, por esse estudo lindo, por todas essas orientações, e vamos pedindo a Jesus que nos fortaleça para que nós saibamos e possamos renunciar na hora certa, né? No momento certo. Muito obrigada, amada. Vamos agora nos preparar, meus irmãos, para fazermos a irradiação. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula, e gratidão ao Pai Jacó. Pai amado, tanto ouvimos falar do teu amor, e aqui estamos, conscientemente te implorando amparo e proteção para toda a humanidade, principalmente para a humanidade que se abriga no planeta Terra. Ampara-nos, Senhor. Toque os corações dos governantes, das nações que estão em conflito armado, que eles percebam quanta dor, quanto sofrimento estão acarretando, quantas crianças órfãos, quantos filhos sem seus pais. Misericórdia, Senhor. Pedimos a Jesus amado e a Ismael que olhem pelo nosso Brasil, que nos auxiliem na semana que vai se iniciar, para que possamos exercer o nosso direito de filhos amados da pátria Brasil. Todos nós, em paz, em harmonia, em equilíbrio, respeitando-nos uns aos outros, visando apenas que tenhamos um futuro bom, um futuro feliz. Não só para nós, mas para os nossos filhos, nossos netos, para todo o povo brasileiro. Ampara, Jesus querido, os nossos irmãos que vagam pelas ruas sem terem onde morar, muitas vezes chegando ao final do dia sem uma refeição sequer. Misericórdia, Pai. Misericórdia, Senhor, de todos os irmãos em qualquer parte do mundo que estejam em sofrimento, quer seja físico, quer seja moral. Ampara-os, fortalece-os, para que possam vencer esses desafios, essas dificuldades, com resignação, com fé e também com ação.
Amparai os nossos irmãos indígenas, abençoa as nossas matas, as nossas águas, protege os nossos irmãos quilombolas, os nossos irmãos ciganos, e ampara, Francisco de Paula, a tua casa. Ampara todos que fazem parte dessa abençoada casa de Francisco de Paula. Principalmente aqueles que receberam a difícil missão de administrá-la, que o possam fazer em paz, em equilíbrio, em fraternidade. Abençoa o nosso querido Francisquinho, o lar de Francisco, os nossos lares, os lares dos nossos amados. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula, e gratidão ao nosso querido Pai Jacó. Pedimos agora a nossa irmã Ana Mateus, que faça por todos nós a prece pelos nossos irmãos desencarnados. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Pai, unimos os nossos corações para pedir pelos nossos irmãos desencarnados, por aqueles que fazem a transição agora, por aqueles que ainda não compreendem a sua situação, que eles estão perdidos, Senhor. Cuida de cada um dos nossos irmãos. Cuida da espiritualidade amiga, que também está no plano espiritual, para que tenham força, para que possam continuar a amparar, a guiar a todos nós. Ampara, Senhor, os nossos queridos que já estão no plano espiritual. Cuida dos irmãos que ainda não abriram os olhos para o vosso amor. Que todos possam vislumbrar a oportunidade de mudança, Senhor, compreendendo que a vida continua e que o amor é o caminho. Graças a Deus. Obrigada, Tiana. Agora pedimos ao nosso irmão Guto que faça por todos nós a prece de agradecimento. Mestre Jesus, nosso agradecimento pelo esclarecimento que a nossa irmã palestrante, dando-nos a responsabilidade da renúncia e do desapego. Quando recebemos como filhos, Deus, os filhos de Deus, nosso Pai, e orientamos ele, levando a casa espírita, levando a evangelização, quando jovem, na juventude, mas ao chegar à idade de liberdade, aos 18 anos, temos que fazer essa renúncia, esse desapego, dizendo, demos a você todos os caminhos e orientações do Mestre Jesus. Agora é por sua conta. Isso é um desapego, é uma renúncia que todos nós façamos. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Que assim seja. Obrigada, Guto. Muito obrigada mesmo. Márcia, você teria aí o boletim para ler, por favor? Eu tenho sim. Espera aí que eu vou puxar aqui, só um minutinho. Cadê? Meu computador é meio carrocinha, sabe? Então tem que ter um pouco de paciência, tá, pessoal? Tem problema. Então, enquanto ele está carregando, vamos fazer a prece de encerramento.
Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula, e gratidão ao Pai Jacó, estamos, nesse momento, Senhor, encerrando o nosso trabalho, agradecidos por tudo que recebemos. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Bom, eu estou com o boletim aqui, só um comunicado que é importante, né? Que em outubro a congregação não vai abrir. É para eu ler, né, Aurora? Desculpa. Sim, aqui. amada, Tá. sim. A congregação não vai abrir nos seguintes dias: dia 2 de outubro, tá? Dia 12 e dia 30, tá bom? Ela vai permanecer fechada, não haverá atividades. A congregação está precisando de ajuda, porque a gente está enfrentando tempos muito desafiadores, muitas famílias estão em situação financeira muito difícil, o número de pessoas nos pedindo ajuda é muito grande, aumentou bastante. E, assim como muitas casas espíritas, a congregação passa por dificuldades financeiras e precisa da ajuda para continuar dando assistência aos vovozinhos do lar de Francisco e aos nossos assistidos. Então, contribua de qualquer forma, quer seja com alimentos não perecíveis, levando lá na congregação, quer seja com uma doação financeira. Tá? 3 sessões públicas retornarão ao formato presencial em outubro. E aí, com isso, todos os horários das sessões públicas da sede estarão em funcionamento, ativados. A terça-feira, às 17 horas, vai retornar dia 4. A de quarta-feira, às 20 horas, retorna no dia 5. E a de sexta, às 20 horas, retorna no dia 7. Em havendo voluntários, e parece que sim, as reuniões serão transmitidas ao vivo pelos canais do YouTube e do Facebook. O grupo de evangelização espírita Eurípides Barçanufo retornou às atividades presenciais. Então, a escolinha funciona no mesmo horário da sessão de domingo, de 15h30 às 17h. Atende crianças de 4 a 11 anos. Mocidade Espírita Francisco de Paula também está presencial já há um bom tempo. As atividades são aos sábados, às 17 horas. Passe Infantil retornou também no horário da sessão dominical, 15h30, junto com a evangelização infantil. Mas nos demais dias, o passe é realizado durante as sessões públicas. Tá? A biblioteca e livraria também reabriu, mas está com horário restrito. A gente precisa de mais voluntários para ampliar o horário de atendimento. Por enquanto, está de terça-feira, de 8h30 às 20h, na quarta-feira, de 8 às 10h30 e de 16 às 20h, e na quinta-feira, de 14 às 17h30. Tá? Então, está faltando ainda horários na sexta-feira. Tá? Preces e evidências, a marcação retornou ao local original, que é aquele vão ali embaixo da escada, né? Vagas, nós temos vagas para o agendamento de preces de evidências até 7 de outubro. E o horário de atendimento também está restrito. A gente precisa de voluntários também para marcação, tá bom? Dia das Crianças, a gente agradece demais a vocês são muito maravilhosos, porque a gente conseguiu padrinhos e madrinhas para todas as crianças. Isso é bom demais, né? Torne-se sócio da congregação, contribuindo com qualquer valor para a manutenção das nossas atividades, principalmente o Lar de Francisco. É só procurar a tesouraria, né? E médiuns voluntários, a gente precisa, para fazer parte da equipe de atendimento ao médium enfermo, interessados em entrar em contato com o Mário no telefone 98899-9931. Enxovais de bebês, a gente está cadastrando as gestantes às terças-feiras, de 14 até 17 horas. Elas precisam levar a identidade e o cartão do SUS. E a gente agradece a doação das roupinhas de bebê, tá? Das fraldas de pano, sabonete, né? Cestas básicas, né? Como a gente falou, a gente atende muitas famílias mesmo, e podem doar
ou levando alimento não perecível lá na congregação, ou fazendo doação do alimento, né? E pode passar o comprovante para o WhatsApp 971339513. Aí a gente identifica que é doação para as cestas básicas. E o Lar de Francisco, os vovozinhos estão precisando de terapeuta ocupacional, clínico geral ou um geriatra, tá? Aí eles também agradecem a doação de gaze, de fralda geriátrica, de roupa íntima, de atadura, pomada, tudo isso, tá bom? Pode levar o material, a doação lá na congregação ou então no lar. Muito obrigada, queridos. Nós é que agradecemos. Então, um beijinho no coração de cada um.